Lindy, mas avaliando agora, pensando juridicamente, né? Sim. Essa pressão aí que o próprio STF botou nesse caso, né? Eu estou imaginando que algumas pessoas do STF botaram pressão, inclusive politicamente. Eu quero te dizer que eu acho que a grande maioria ali que disse que não via nada demais nas páginas, acho que fez isso jogando para a torcida, mas talvez por trás disse assim: ô guri, tá ruim negócio, hein, irmão? E aí eu acho que o Fachin, na qualidade de presidente, não podia fazer isso. E a nossa maravilhosa ministra, ela não arrega, né? Ela não. Se ela acredita numa coisa, ela sustenta. Acho que ela não faria. Ela não é de fazer jogo, né? De falar uma coisa para o público, agir de outra forma. Eu não estou dizendo que eu tenho certeza que os magistrados tenham feito isso, mas eu acho que isso é possível. E eu acho que houve uma pressão. E a pressão houve, o Toffoli resolveu entregar o jogo. Minha pergunta é: essa manobra, ela é juridicamente segura? Eles jogaram bem? A gente pode considerar que estamos assegurados ou isso pode gerar um problema maior daqui para frente? Olha, eu acho que essa manobra toda que aconteceu, ela pode sim gerar, ela pode gerar problemas assim. O governo Lula, a base governista, disse que o André Mendonça ter assumido o caso não foi de todo mal, tá? Porque, digamos assim, ele teria ali uma posição mais neutra com relação ao outro lado, né? Então, como ele é um cara conhecido lá por ser terrivelmente evangélico e tudo mais, ele teria uma posição que tiraria a base governista do centro das atenções, justamente pelo fato dele ser conhecido pelo seu conservadorismo, vamos colocar dessa maneira. Então, o governo Lula se manifestou quando aconteceu essa relatoria, a redistribuição da relatoria. Esse é um ponto. Juridicamente falando, segundo o que se disse, porque eu não vi, não vi, isso é muito complicado. É uma coisa que o Vitor Panchorra falou na live dele, é verdade. A gente sabe o que foi falado, não o que realmente aconteceu, ou seja, o que estavam nessas 200 páginas. E isso dificulta muito de fazer o juízo legislativo da coisa, assim, o juízo jurídico, legislativo, de saber se está na lei ou não está na lei, fica muito difícil, tá? Mas, nesse caso, das 200 páginas, ao que os ministros lá, conversa que vazou para o Poder 360, eles disseram que não tinha nada comprometedor ali, que era uma conversa de 6 minutos, que realmente teve ali uma transação entre a venda do resort e tal, que depois acabou que criou-se ali uma relação com o tempo entre o Toffoli e o Vorcaro, que foi o que eu te falei, eu até acredito nisso. Pelo que os ministros comentaram no que foi vazado pelo Poder 360, não tinha nenhum crime, algo que realmente levasse à suspeição. Eu acho que foi uma pressão mesmo do que estava acontecendo com ele no STF, do Fachin, do Fachin votando contra ele, a favor da suspeição. E da questão toda midiática, né? Porque tudo que ele fazia estavam querendo dizer que ele tinha negociado com o Vorcaro e que tinha esquema no Master. E, na verdade, gente, essa negociação do Resort Itaiaia, por mais que tenha sido vendido para um fundo do Master, isso não faz o Toffoli um fraudador. Isso não faz o Toffoli um aliado do Vorcaro. Isso não faz o Toffoli um emissor de títulos podres, entendeu? Não tem como colocar o Toffoli como um fraudador na questão do Master. O que a gente precisava entender é o seguinte:
o Daniel Vorcaro teve algum benefício com relação ao possível tráfico de influência, o banco está liquidado e ele está com tornozeleira. Então, assim, qual seria o benefício disso? É o que a gente precisa tentar entender. Tá? E eu não estou defendendo, é que eu acho que para ter uma suspeição a gente precisaria de algo um pouco mais contundente. Então, o resto realmente foi um burburinho midiático que se criou, mas a gente conseguiu já várias vezes esmiuçar por aqui. A gente já falou dessa história do Tayaya. Qualquer um pode ser sócio de um resort, tem aquelas cotas de associado também. Importante falar disso. Mas a questão dele ter feito uma negociação de um bem com esse cara não faz dele um aliado do Master, não faz dele um cliente do Master, não faz dele um emissor de títulos do Master. O que tem que saber é, ele utilizou o cargo dele de ministro do STF para beneficiar o Daniel Vorcaro? Ao que me parece, não. Ao que me parece, não. Então, é isso. Tanto que tiveram outros criminalistas, aí, juristas, que me parece que foram pelo mesmo sentido que eu estou falando, tá? Eu não cheguei a ver tanto, porque aí já meio que carnavalizou o negócio também na semana passada, e enfim. Quando a gente estava falando disso, acabou vindo o desfile do Lula e derrubou tudo. Mas, assim... Diga-me. Mas não dá para dizer que a gente pode marcar um ponto que está sólido. Se for ponto, é um ponto para cada lado. Um pouco está bom, um pouco está ruim. Para cada lado. Um ponto para cada lado. Eu acho que nessa história aí é um ponto para cada lado, porque ele teve que sair. Então... Bom, ele teve que sair. Isso não deveria ser assim, né? Ele devia estar limpo e continuar e calar a boca todo mundo, né? Agora, eu acho que conta ponto, porque quando cai na mão do Cássio Marques, é isso, assim, eles perdem alguns argumentos, né? De dizer que a esquerda... o André Mendonça, né? O André Mendonça, perdão, André Mendonça, né? Antes de voltar lá para o Lula, eu quero só dar uma boa noite aqui. A Xanda chegou aqui, boa noite, Xanda Chefa. Vovó do Henrique deu 2 pila para a gente, muito obrigado, querida. A Milena também deu R$2 para a gente. O Marcelo Forte está por aqui, é do canal. E o Beth está aí participando o tempo todo com a gente, inclusive pedindo para a galera votar com a gente aqui, dá o like aqui, vota com o relator aqui. O meu pedido, o meu voto como relator compartilha e dá um like, porque o assunto é importante. É isso aí. Lindy, então, nesse caso do STF, não está bom e também não está ruim. Estamos jogando ainda, né? O jogo está correndo ainda. Vamos ver onde é que vai acabar. Eu acho que esse processo, ele precisa levantar que nem avião, assim, precisa levantar a frente para poder partir, assim. Ainda está muito inicial o processo do Master. Eu acho que a hora que chegar a apresentação das defesas e tal, o negócio vai ficar diferente. E aí, o Nunes Marques, se ele vai mostrar alguma coisa, ou se ele vai proteger, a extrema-direita fica um pouco amarrada para falar qualquer coisa. Né? O André Mendonça, né? De novo, André Mendonça, desculpa. André Mendonça. Eu também acho isso. Mas aí a gente precisa entender se ele não vai querer arrumar pelo em ovo, né? Então, acho que ele tem que aguardar. Sim. Bom, agora eu quero voltar lá no Lula, porque assim, eu falei, enquanto estava ali vindo para a live, que eles estão criando um grande teatro e que eu acho que não tem como caçar a história da campanha do Lula. Mas como a gente sempre faz aqui, e tu és advogada, a nossa pergunta básica é essa. Inclusive, eu falei, eu como já fui candidato, acho que não vejo essa possibilidade. Lindy, o que aconteceu, da forma que aconteceu, pode caçar o Lula? Se sim, por quê? E se não, por quê? Olha, eu acredito que não,
Afinal de contas, toda a equipe jurídica do PT, do presidente Lula, a equipe que esteve envolvida com ele na questão da Lava Jato, eles são advogados extremamente sérios e realmente, pelo artigo da lei dele, das eleições, deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou passar novamente o trecho que eu passei na live hoje, que foi do vídeo do Otávio Guedes. Eu acho que aquele vídeo do Otávio Guedes está muito esclarecedor. Por quê? Porque ele fala justamente dos pontos da lei das eleições e de que a lei das eleições você não pode pedir o voto. Você não pode pedir o voto diretamente. Agora, exaltar as qualidades políticas, assim, né, as qualidades do homenageado, que foi o caso, isso era permitido ser feito. E também o Lula, quando ele foi na Sapucaí, a Janja ia desfilar, não desfilou, achei que foi bem assertivo também, tá? Que ela falou que poderia prejudicar a escola, exatamente. Eu acho que o Lula foi super assertivo, ele cumprimentou todas as escolas, o Otávio Guedes explicou lá que ele beijou a bandeira de todas as escolas, ele abraçou todas as escolas, então ele não foi ver só a escola que homenageou a ele com o enredo, tá? Isso também foi um ponto aí que com o Eduardo Paes lá, eles acabaram entrando nesse acordo. Então eu acho que tem bastante respaldo para isso não respingar formalmente na justiça eleitoral, se é que você me entende. Claro. Agora, no campo dos ataques da extrema-direita, isso daí a gente nem precisa esperar chegar à campanha, porque já está acontecendo. Então, o que tem que ser feito é não usar nenhuma imagem do enredo na campanha eleitoral, né? Que isso daí foi algo que o Eduardo Bolsonaro veio querer cavar essa ontem no vídeo. Então, eu acho que, claro, ele não tem que usar absolutamente nada. É o famoso deixar passar, tá? Então, tá dentro da legislação eleitoral, não teve nenhum agravante. Agora, uma coisa, eu estava conversando com quem entende realmente de carnaval, entendo um pouquinho, acompanho porque minha família é do carnaval, é de escola de samba. A única coisa que a gente precisa entender enquanto militante é que a escola foi muito corajosa de manter o enredo, de sair na avenida, porque ia sofrer ataque, sim. A gente poderia não sofreu 10, 12 processos na justiça, mas assim, ia sofrer ataque, ia dar burburinho, porque é ano eleitoral. Sim. Então, aí vai a minha opinião, que vale, sei lá, menos de R$3. Muito pouco. Muito pouco. Mas a minha vontade seria ver este enredo no ano que vem. E aí, com Lula, Janja, leva a resistência, a cachorrinha, põe a cachorra no carro, já, entendeu? Livre de todas essas limitações. Porque eu acho que isso foi para um outro lado. Entendeu? E, poxa, é foda a gente ter que ficar o tempo todo reforçando o Lula merecia homenagem e tal, porque, infelizmente, o ano eleitoral ocasiona isso. Essa briga de foice, essa briga de esse braço de esse cabo de guerra. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Cara, o que eu queria
Não era que o Lula precisasse ficar consultando advogado para ver a escola que ele fosse homenageado. Eu queria que ele fosse em cima do carro, balançando a cabeça, assim, ó, pulando, assim, ó, no carro, com a Janja mandando beijo, com a cachorra, que nem eu falei. O que eu queria era isso. Só que o ano da escolha do samba, eu acho que gerou toda uma situação que, no final das contas, ficou todo mundo com medo de prejudicar a escola, porque gerou tanto burburinho, que gerou tanto problema, gerou tanto questionamento, que talvez, se não fosse um ano eleitoral, seria mais uma homenagem, que geraria críticas, mas que seria mais ameno, sabe? Teria uma repercussão, assim, menos agressiva, sabe? O Beth está falando aqui, na minha opinião, serão rebaixados, assim como a Rosas de Ouro foi hoje, devido à crítica do Bozo. Eu acho que eles não vão ser rebaixados pela questão política, eles vão ser rebaixados porque eles são uma escola que ainda não se sedimentou totalmente no grupo especial. Então, é uma escola que tem dificuldades em sua apresentação, tá? Você vê pela evolução da escola, pelos carros, os carros com grande problema de falta de acabamento. A gente precisa entender que a escola de samba, o carro abre alas, ele não tem esse nome porque é bonito. O carro abre alas, ele simplesmente faz o pupurri do que vai ser o desfile. Então, ele é o carro mais importante. Então, ele é um dos carros que tem que ser melhor acabados, né? E isso eu achei que foi um pouco complicado, mas não era uma questão do enredo, da vontade de trabalhar, nem nada disso. É uma escola que ainda está se sedimentando. É uma escola muito nova, tá? E eu achei, como eu disse, eles foram muito corajosos. Eles foram pro tudo ou nada. Mais ou menos assim, eu não sei se eu vou ficar ou se eu não vou ficar, então eu vou fazer o enredo que eu quiser. Isso, e eu acho que nisso eles foram muito fodas. Muito fodas. Sabe? E até eu comentei em live ontem isso. Eu acho que se fosse uma Mangueira fazendo uma homenagem dessa, a gente não teria sofrido todo aquele protocolo que a Globo fez de não colocar nada na escola que desse muito a entender de que era o Lula presidente do Brasil e que estavam enaltecendo ele. Eles tiveram um protocolo ali de três orientações que eles deram para os apresentadores e para os cameramans, lá justamente para que não se colocasse nada da escola que fosse uma apologia ao Lula, ou apologia ao PT, ou algo nesse sentido, entendeu? O Lindo, o que eu quero comentar dessa parte, eu acho que a gente tem que comentar esse de novo, a escolha direita pegou um negócio e transformou em algo muito grande. Eles vão usar como método de lawfare, com vários processos. Eu ia aqui em Santa Catarina, por exemplo, deputado, não, eu entrei no STF contra, como se os grandes partidos e os opositores não fossem entrar, como se eu aqui, Géser, vou derrubar o Bozo, vou botar o Bozo na cadeia, algo assim, né? Bom, o que eu quero dizer é que eles vão ficar usando isso para o STF, isso me preocupa, né? Essa política de desgastar o STF, que a gente repete aqui desde o ano passado, né, Lindy? A intencionalidade de desgastar o STF, eles vão usar para isso e vão usar para fazer discurso para os seus, né? Então, como eu falei antes no começo, o que eu vi eles falando hoje era porque é uma... E aí eles repetem, né? Porque é contra os evangélicos, é campanha antecipada com dinheiro público. E vão ficar repetindo. Agora, o que eram as motociatas, né?
e elas eram literal com dinheiro público, com cartão corporativo, pagando uma estrutura que era de campanha, né? E aí, oportunamente, sempre as carreatas aconteciam e tinha todo um custo de estrutura, as motocicletas, tinha todo um custo de estrutura bancado pelo cartão corporativo, nos mesmos dias e locais aonde ele tinha um compromisso equivalente a assinar um documento, né? Então ele viajava como presidente e fazia as motocicletas pagas com dinheiro do governo. Antes e depois, durante campanha eleitoral, tudo igual, continuou tocando terror, né? E aí tem até eu separei aqui o Cid falando. Eu vou mandar para ti aqui no nosso chat interno o Cid falando. Pode mandar. Que eles pagavam com. Não é esse aí, peraí. Deixa eu pegar o outro, peraí, eu troquei link. Não é esse, não. Aqui, o desfile aqui, esse aqui. Cartão corporativo, aqui. Esse de agora, Linde. O Cid, lá nos depoimentos lá do 8 de janeiro, todo aquele rolo lá, falou sobre os cartões corporativos, né? E disse que as motocicletas eram pagas com esse cartão corporativo. Bom, por que eu trouxe isso? Nós, progressistas aqui, a gente sabe que isso aconteceu, a gente está de boa com isso. Mas é bom a gente se preparar para as conversas, e é por isso que eu trouxe isso, né? Na delação do Cid aí, se tu puder ler só a primeira parte, isso, em seu depoimento ali já vai esclarecer, se tu puder ler para nós. Aqui. Segundo o Cid, o esquema envolvia gastos como a compra de motos para o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, transporte dos veículos para os eventos, além da hospedagem e alimentação da equipe de segurança que acompanhava o presidente. Aí está aqui, em seu depoimento de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid revelou que as motocicletas promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato eram financiadas com recursos públicos por meio do cartão corporativo da Presidência da República. O cartão existe para bancar gastos do presidente. Em seu mandato, Bolsonaro realizou motocicletas que funcionavam como eventos políticos, no qual ele reunia apoiadores. Segundo o Cid, a logística envolvia gastos com a compra de motos para o Gabinete de Segurança, GSI, que era do Heleno, né? Transporte dos veículos para os eventos, além de hospedagem e alimentação da equipe de segurança que acompanhava o presidente. Então, e aí, isso daqui, a gente lembra que era motocicleta toda hora, né? Tem até, por exemplo, eles compravam motos para fazer a segurança do presidente, com cartão corporativo. Isso é coisa de, sei lá, 50 mil, 60, 70 mil, esse tipo de moto. Eu acho, pode ser que é menos ou mais, eu não sei direito, mas é um valor assim, nesse tipo de moto trail aí, que eu acho que para acompanhar o cara. Então, com cartão corporativo, ou seja, é claro que é um cartão que não tem limite, que eles pagam. Então, isso é absurdo, né? É diferente de o governo federal passar dinheiro para a cultura, para o carnaval, através de lei, edital, de todo o processo legal, e que ele não, imagino que ele não passou dinheiro só para aquela escola que fez o desfile e homenageou o Lula. Acredito que passou para o carnaval como um todo, para várias escolas que entraram com o processo, pediram, enfim, existe um rito para conseguir isso. Mas eu quero abrir um ponto, Lindy, para a gente conversar, que é o seguinte. Mais uma vez, nesse caso, mostra duas coisas, tá? Eu fiz duas com três, né? Mas mostra duas coisas. Vamos lá. Uma, que eles querem criar causa a todo momento, e aí eu não sei se eles vão requentar isso na campanha ou não, mas pelo que eu vejo, eles pegam a cada 10 dias um fato novo e fazem um griteiro, né? E o segundo ponto é que está claro a estratégia que vem desde... E aí o caso Epstein prova que existe um método que acuse os outros dos teus piores crimes, né? Então, tudo
que eles acusam o PT são coisas que eles fazem. Aqui em Santa Catarina, no meu estado, onde eu moro, onde o pessoal diz assim, eu tenho orgulho de ser de direita, como se tivesse descoberto qual é o verdadeiro Deus de qual religião, e aí eu estou com esse cara, né? No sentido, como eu tenho orgulho de ser de direita, a direita não vai errar, cara, tu é doido? Eu tenho orgulho de ser de esquerda, eu tenho orgulho de ser de esquerda porque eu estou do lado dos mais pobres, dos oprimidos, né? Dos despropriados. Eu não tenho medo de dizer isso. Agora, quando o cara diz eu tenho orgulho de ser da direita e acusa a esquerda e o PT de fazer tudo que eles acabam fazendo, aqui em Santa Catarina, essas mesmas pessoas são as pessoas que não falam nada sobre os 38 prefeitos presos aqui em Santa Catarina. Gente, vocês que estão nos acompanhando, tá? Então, é o Lula, né? Assim, ó, eles aqui são 38 prefeitos presos, audiência, em Santa Catarina, e é o mesmo esquema. Você prova que é esquema, tá entendendo agora? Então, porque a corrupção é o que eles fazem, né? Eu amo Canasvieiras, sou negro, então tá bem-vindo aqui. Aqui em Canasvieiras é onde mais vem argentino, viu? Eu não sei teu nome, Beth, mas vamos lá. É onde mais vem argentino. Argentino. Mas não moraria. Por causa de muito argentino lá, é ruim de morar. Mas aí, não, eles são latinos, tudo bem. Então, se ferrando pra caralho lá com o Milei, né? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!